Vamos então? Bom, o armazenamento em caixas d'água é uma garantia de que haverá reserva emergencial para toneladas. Desculpe, hoje eu estou demais, é o meu óculos. O armazenamento em caixas d'água é uma garantia de que haverá uma reserva emergencial para torneiras, chuveiros e demais funcionalidades na falta desse recurso. Então você viu aí na, nos assuntos anteriores, no assunto anterior, que eu poderia medir a parte interna de uma caixa d'água dessa através do volume. Então, por exemplo, a gente saberia quanto de água caberia dentro dessa caixa d'água em metros cúbicos, no caso. Só que não é comum para a gente trabalhar dessa maneira. O que é que a gente vai fazer? A gente vai converter essa unidade de volume em capacidade. Então a gente vai trabalhar com litros, que é a nossa unidade de medida agora. Então vamos começar a fazer essa relação entre essas unidades de medida. Então, a capacidade está relacionada ao volume interno de um recipiente. Assim, podemos medir a quantidade de líquidos e de gases que um recipiente pode conter usando medidas de volume. Lembra que eu falei para vocês sobre o botijão de gás? O gás que está ali dentro daquele recipiente, a gente pode medir tanto em volume, em metros cúbicos, quanto em quilo, quanto numa capacidade, ou quantos litros. Então a gente vai fazer essas conversões, mas a gente vai ficar preso mais à conversão entre volume e capacidade, que no caso, o litro. Porém, é comum medir a capacidade de recipientes como unidade, que é o litro. Essa unidade também é uma unidade padrão do sistema métrico decimal e normalmente é usada para medir líquidos, ok? E ela é definida com um cubo de 1 decímetro de medida de aresta. Bom, toda vez que a gente for precisar transformar a medida de volume em litro, a gente vai trabalhar com essa transformação. A gente vai transformar tudo em decímetros cúbicos para transformar em litro. E olha aí, ele está demonstrando para você, nessa figura daqui, que um cubo de aresta de 1 decímetro, ok, tem a capacidade de 1 litro. Eu posso colocar 1 litro dentro, ó, de um recipiente de 1 decímetro cúbico de aresta. Se ele tem 1 decímetro cúbico de aresta, ou 1 decímetro de aresta, quer dizer que o volume dele é de 1 decímetro cúbico. Lembra como é que eu faço o cálculo para saber o volume de um cubo? Volume de um cubo é o que? A medida da aresta elevada ao cubo. E a medida da aresta desse volume, desse cubo daqui é de 1 decímetro. Logo, 1 elevado ao cubo vai ter um volume de 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Leitura de medida de capacidade. Isso daqui é a parte mais fácil que a gente pode ver por enquanto. Olha só, como é que a gente faz a leitura? Da mesma maneira que nós aprendemos a fazer a leitura das outras unidades. Então, por exemplo, se eu tenho 2,65 litros, como é a leitura correta e como é que eu vou pôr esses valores na tabela? Da mesma forma que eu expliquei para vocês. Primeiro, lembra que eu falei para vocês sobre o expoente? Quem é um expoente aqui em litros? O número 1, não é isso? Ele fica implícito. Então, corresponde ao seguinte, que eu só posso colocar um algarismo em cada unidade dessa tabela. Então, quando eu for colocar 2,65 litros, eu faço assim, ó, 2,65. Então, como é que seria a leitura dessa medida de capacidade? 2 litros e o quê?
centilitros, ok? Então, muito bem, correto. Então, 2 litros e 65 centilitros. Então, isso aqui é fácil. Para que serve isso daqui? Porque na hora que eu for fazer a conversão, eu entender como é. Tá com o antigo o quê? Não entendi. Algum problema, Sara? Ah. Então são 2 litros e 65 centilitros. Vamos ver um outro aqui. Como é que seria a leitura desse valor daqui, sem eu colocar na tabela? Mas eu quero saber a forma correta. A gente já falou da parte quando é zero, da parte nula. Eu não leio a parte nula. Como é que eu faço a leitura? Bora ver? Eu tenho aqui, ó, zero, que está em hectolitro, não é isso? Ele está aqui, vírgula, 365. Então eu tenho 365 decilitros. Entendeu? A parte nula, na hora que a gente for fazer a leitura da medida, eu não preciso ler 0 litros ou 0 hectolitros e 365 decilitros. Eu leio apenas a parte decimal, 365 decilitros. Gente, a mesma coisa vai acontecer com as transformações. Na hora de organizar essas transformações na tabela, que eu já vou colocar aqui, e eu vou falar com vocês a respeito das transformações de uma unidade para outra, preste atenção aqui no seguinte. Deixa eu começar aqui logo com a transformação de unidade de medida de capacidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o seguinte, gente, tem alguém com o microfone ligado. Desliga aí, por favor. Então, por exemplo, temos isso aqui, ó. 18 mililitros e quero transformar em litros. Eu tenho 36,9 quilolitros e quero transformá-lo em decalitro. Vamos lá. Como é que fica aqui? 18 mililitros. A mesma regra que eu falei para vocês. Quem está em mililitro é o algarismo que está imediatamente o quê? À esquerda da vírgula. E ele é um número inteiro, lembra? Se ele é um número inteiro, eu tenho como vírgula nesta posição daqui. Então, quem é que está na casa do mililitro? Acorda, Pedro. O 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui em mililitro e o número 1 aqui. Lembre-se que agora eu só posso colocar um único algarismo. E eu quero transformar em litro. O que é que eu faço? Pronto.
Isso. Então eu tenho 0,018. Muito bem. Então, a gente não vai perder tanto tempo aqui não, que eu já percebi que vocês já estão ligados pelas questões anteriores. A gente já vai para a transformação um pouco mais complicada. Bora lá. 36,9 quilolitros, só para fazer esse último aqui. Quantos decalitros são? Isso, Pedro. Se o 6 está em quilolitro, vocês lembram daquela regra? As únicas. Muito bem. Pronto. Isso mesmo. Oh, que bom, que maravilha. 3.690. Muito bem, decalitros. Maravilha. Pronto. A gente não vai perder tanto tempo aqui porque eu já entendi que vocês conseguiram aprender por conta dos outros. Então vamos lá. Quando você chegar em medida de massa, eu não vou nem precisar tanto explicar isso daqui, porque vocês já vão saber a transformação. Ela é fácil. Isso, muito fácil. Então vamos lá. A parte agora que eu vou precisar que vocês compreendam é a conversão, que vai ser essa daqui, olha só. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco. Essa daqui que eu quero bastante a atenção de vocês. A gente vai fazer a conversão de medida de capacidade em volume e vice-versa. Entendeu? Bom, vamos lá, vamos começar aqui. É o seguinte, eu falei para vocês que, inicialmente, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, olha só o que é que vai acontecer. Eu quero saber 20 não, 200 centímetros cúbicos corresponde a quantos litros? Aí você vai perguntar assim, mas professor, não tem relação nenhuma medida de capacidade com litro. Mas olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou ter referência essa daqui. Muito bem. E aí, o que eu encontrar em relação a decímetros cúbicos vai ser a mesma coisa que litro. Então, vamos lá para a tabela. Então, quer dizer que eu tenho que ter em mente as duas tabelas aqui. Eu tenho que saber tanto medida de capacidade como medida de volume. Então, 200 centímetros cúbicos são quantos decímetros cúbicos? Vamos lá na tabela. Eu tenho aqui metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Pronto. 200 centímetros cúbicos, como a gente falou, eu aqui tenho medida de volume e volume, ó, o expoente é 3. E eu não quero que vocês façam essa confusão. São... É isso mesmo? É isso mesmo? Muito bem, Julia. Gente, vocês não podem esquecer. Olha, Pedro, olha a falta de atenção. Se eu tenho que transformar em decímetro cúbico, se eu tenho como referência o decímetro cúbico, eu, para chegar em decímetro cúbico, só ponho apenas esse zero e desloco a vírgula. Pronto. Então,
Justamente. Então, 200 centímetros cúbicos, ele equivale a 0,2 decímetros cúbicos, que corresponde a quantos litros? Não. Isso, 0,2. Se tudo que for igual a decímetro cúbico vai ser igual a litro, então 0,2 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,2 litros. Gente, Oi? Olha, o decímetro cúbico e o litro que são iguais, ok? Vamos lá, somente. Então, para isso eu tenho um como referência. Tem outras referências também, mas por enquanto eu vou precisar que você se atenha só a essa. Mas olha só, eu não vou ficar preso somente aqui. Eu, por exemplo, eu tenho o seguinte. Vamos fazer uma outra transformação aqui, para ver se vocês estão atentos ao que eu tenho que falar. Eu tenho o seguinte. Eu tenho 1,5 metros cúbicos e quero transformar em, olha só, mililitro. Porque mililitro também é algo comum para a nossa vida. A gente trabalha muito com o mililitro porque tudo que a gente compra refrigerante, a gente compra em mililitros, não é isso? O frasquinho do remédio líquido está em mililitros. Então, é mais comum. Então, por exemplo, 1,5 metros cúbicos são quantos mililitros? E aí, como é que vocês fariam essa tabela? Eu vou colocar até a outra aqui embaixo, ó. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Não. A gente vai ter que 1,5 metros cúbicos, a gente vai ter que fazer o que primeiro? Não. Isso. Primeiramente, Pedro, é transformar tudo em que está em volume, qualquer unidade, a não ser que ele já esteja em decímetros cúbicos. Se ele já tiver, ótimo. Então, primeiramente, eu vou ter que transformar em litros. Para transformar em litros, eu tenho que transformar em decímetros cúbicos. Então, o que é que significa 1,5 metros cúbicos? São quantos decímetros cúbicos? Aí eu vou lá na minha tabela, vou transformar 1,5 decímetros cúbicos desculpe, metros cúbicos em decímetros cúbicos. O que é que eu faço? Vocês esqueceram que eu tenho que fazer isso? Não pode esquecer. Para eu chegar em decímetros cúbicos, eu tenho que finalizar o preenchimento da tabela. Então, corresponde a 1.500, o que? Litros. Por que que eu já não estou falando mais decímetros cúbicos? Porque a gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, tudo que eu transformar em decímetro cúbico já corresponde a litro. Bom, se eu já tenho... Pronto. E aí, o que é que eu faço? 1.500 litros são quantos mililitros? Aí você vai perceber o seguinte, ó. Os, é, Isso significa que aquele último zero está em que unidade? Não. Ele ele está em litro. O restante está espalhado pela tabela. Então aqui eu tenho um decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Então, ó, 1.500 ele está aqui, ó. O 0, 0, o 5 e o 1. Então, ó, então quanto é que eu tenho aqui? Quantos mililitros? Lê, olha de novo.
Olha de novo. 1.500.000 mililitros. 1.000.000, é só contar de 3 em 3, ó, da direita para a esquerda, ó. 3 zeros. A primeira aqui, ó, esse 500 aqui está na casa dos milhares, aqui está o número 1 na casa do milhão. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Eu quero que vocês abram na página 36 do livro. Abre aí na página 36. Pronto. Vamos resolver aqui algumas delas. Onde eu tenho um transforme. Isso. É a questão que está aí. Vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas delas. E depois eu vou pedir que vocês resolvam outras. Vamos lá. Bom, transforme. Medida de capacidade para medida de capacidade, ela é fácil. Então vocês já sabem. Então 0,25 litros em mililitros, eu não preciso transformar de volume para capacidade. Então vamos ver aqui, ó. 0,25 litros. Quem está na casa do litro é o 0, ele está à esquerda da vírgula, o 2 e o 5 está aqui. E eu tenho que transformar em mililitros. O que é que eu faço? Ponho um 0, não é isso? Esse 0 daqui, ó, ele perde o valor dele. Então corresponde ao quê? 250, não é isso? Pronto. Bom, esses são fáceis, mas eu tenho 1.500 mililitros e quero transformar em decímetros cúbicos. Eu estou fazendo o inverso do que eu expliquei para vocês. Eu transformava a unidade de volume em capacidade. Agora eu tenho que transformar a medida de capacidade em volume. Muito bem, Agatha, parabéns. E faz aí, fala o seguinte. Pronto. Tá vendo como vocês são inteligentes? Olha que maravilha. Então, significa que tudo que a gente tiver em mililitros, eu vou transformar em litros, que corresponde ao mesmo em decímetros cúbicos. Então, vamos ver aqui. 1.500 mililitros. Vamos colocar ele aqui na tabela. 0, 0, não é isso? 5 e 1. Então, ficou 1,5 litros, que é a mesma coisa que 1,5... Não, decímetros. Cuidado. Decâmetro tem que ser o DAM. Ok? Bom, vamos ver aqui. Então, quero que vocês façam... Eu vou dar um tempinho aí para vocês. Eu quero que vocês façam a letra C, D, até a letra G. Três minutinhos aí para vocês fazerem essas questões. Não entendi, Pedro. Você vai fazer o quê? Escrevendo na tela do celular? Você tem como fazer isso? Ah, então pronto, pode. Porque aí quem teve dificuldade já presta mais uma vez atenção, porque as outras letras de H até a letra L, vocês vão fazer sozinhos depois. Vamos lá.
Eu tenho 0,015 quilolitros em litros. Essa é fácil, não preciso fazer conversão para volume. Então, só vou transformar de quilolitros em litro. Quem é que está em litro? Quem é que está em quilolitro? Pronto. Então, vem aqui 0, não é isso? 0,15. E eu tenho que transformar. Eu vou mover a vírgula. Pronto, 15 litros. Muito bem. Letra D. É, letra D. Agora sim, daí por diante eu tenho que ter mais atenção. E aí já presta bastante aí atenção para poder entender, porque todas vão fazer essa transformação de volume em capacidade e vice-versa. Quando for resolver a atividade de casa, não tem problemas. Vamos lá. 20 decímetros cúbicos em litros. Essa já é fácil. 20 litros. Isso. 1.500 centímetros cúbicos em decalitro. Então, primeiro vamos transformar 1.500 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Vamos lá. Então, 1.500, ele vai ficar aqui, ó, 0, 0, 0, não é isso? Desculpe, botei 0 demais. São apenas 2. Então, eu tenho 0, 0, o número 5 e o número 1. 1.500 centímetros cúbicos, eu tiro a vírgula que estava aqui no final e ponho para cá. Ele corresponde a 1,5 decímetros cúbicos, não é isso? Que corresponde a 1,5 litro. Então vamos colocar ele aqui, ó. 1,5, olha eu colocando errado, 1,5 litro. Eu quero transformá-lo em quê? Em decalitro. Eu ponho um 0 para cá. Muito bem, 0,15 decalitro. Como é que vocês estão? Acertaram essa letra? Pronto. Então repare que agora eu tenho que ter as duas tabelas ao mesmo tempo aí para poder ficar visualizando o tempo inteiro. Vamos lá. Isso. Aham. Isso mesmo. Outra coisa, só não pode esquecer que uma tabela utiliza 3 algarismos em uma unidade, a outra só pode usar um. Isso também é importante. Vamos lá. Isso, vamos lá. 0,25 metros cúbicos. 0,25 metros cúbicos, eu vou ter que transformar em decimetros cúbicos. Então ele está aqui, ó, 0,25. Em decímetro cúbico, põe um zero para cá. Esse aqui ele perde o valor e a vírgula vem para cá, ou seja, são 250 decímetros. E isso eu não preciso nem ir para outra tabela. Transformou em decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, resposta, 250 litros. Temos aqui o seguinte. Uma garrafa tem capacidade de 200 mililitros de água. Quantas dessas garrafas é possível encher com a água de um tanque que forma com a forma de um bloco retangular com dimensões de 5 metros por 2,4 metros por 0,6 metros totalmente? Lembra de bloco retangular? Eu vou ter que encontrar o volume desse bloco retangular. Como é que eu calculo o volume de um bloco retangular? Quem é que me diz aí? O volume é igual ao quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Isso. É só multiplicar. Pronto. Então vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 2,4 vezes 0,6. Vamos fazer essa multiplicação aqui para encontrar. 24 vezes 5.
Foi. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12. Como aqui é 2,4, então é 12. Então vamos lá, vai ficar 12 vezes 0,6. Então eu vou pegar esse 12 e vou multiplicar por 6, depois eu corro uma casa decimal. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Como eu tenho 0,6 em uma casa decimal, então vai ficar 7. Isso. Então, volume é igual a 7,2 metros cúbicos. Vamos lá. Eu preciso que vocês, como a garrafa tem capacidade em ml, a gente vai ter que transformar o volume, e aí eu vou pedir que vocês façam. Qual é o volume desse tanque em litros? Transforma aí. Eu tenho 7,2 metros cúbicos. Quantos litros são? Não é para ficar parado não, gente. É para todo mundo tentar. Vocês estão aprendendo, para depois não ter dificuldade. Ah, professor, eu não consegui fazer a tarefa, porque nem tenta. 27. Ó, é 27 que nós estamos. 7,2 metros cúbicos são quantos litros? Pode dizer. Muito bem, Agatha. Vamos ver? Aqui, ó. Metros cúbicos, decímetros cúbicos. 7,2. Para chegar em decímetro cúbico, 0, 0. Movo a vírgula, ó, para cá. Então, isso aqui corresponde a uma capacidade de 7.200 litros. Vamos lá. Eu tenho também que converter a medida que está aqui, ó, que está em ml, que é da garrafa, em mililitros. 200, vou botar aqui de outra cor. 200 mililitros são quantos litros? Hã? Não, Pedro, não. Não fica tentando adivinhar, gente. Você está perdendo tempo, Pedro. Você só está de conversa. Já era para você ter feito isso há muito tempo, se você não estivesse falando. Você botou 0 demais, Agatha. Quanto foi, Júlia, que você encontrou? Não, fale do jeito que você está lendo. 0, não entendi qual foi aí. Não, eu quero em litros. Eu quero só que transforme em litros. 200 mililitros são quantos litros? Hoje, acabou, só isso. Não entendi por que a dificuldade. 0,2 litros. Pronto. Olha só, vamos ver a pergunta aqui, ó. Eu fiz as conversões necessárias
porque eu vou ter que ler mais uma vez a questão para vocês entenderem e vocês vão me dizer o que é que eu tenho que fazer. Uma garrafa tem capacidade para 200 mililitros de água. Quantas dessas garrafas é possível encher com a água de um tanque com a forma de um bloco retangular de dimensões de 5 metros por 2,4 metros e 0,6 metros totalmente? Ele está dizendo assim, ó, quantas garrafas dessa de água cabem dentro de um tanque com essas dimensões daí? O que é que eu tenho que fazer agora? A gente discutiu sobre isso. A palavra mágica que está aí, que me dá a ideia de qual operação eu tenho que fazer. Por quê? Muito bem. Isso. Quantas vezes a garrafa de 200 ml cabe dentro desse tanque? A garrafa cheia. Toda vez que eu virar. Então, quantas vezes cabe indica a divisão. Significa, então, que eu vou ter que dividir, não é isso? 7.200 litros. Vou botar para cá. Por 0,2 litros. Vamos igualar as casas decimais para poder fazer essa divisão. Então temos aqui o seguinte: 7.200, eu vou pôr uma casa decimal e aí ambos vão ficar com a mesma quantidade, ó. E depois eu faço o quê? Tira a vírgula. Então ficou isso aqui, ó. Quando eu tiro a vírgula, o 2 ficou no número inteiro. E aí eu divido 72, ou 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7, 1, baixou 2. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 2 é 12, para 12 nada. Ó, quantos zeros eu tenho aqui? 3. Vou botar os 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Bom, acabou. São quantas garrafas eu vou ter necessidade para poder encher esse tanque de 7.200 litros? 36.000 garrafas. Então, a resposta da questão, 36.000 garrafas. Medida de massas. Vamos lá. Então, para fazer uma experiência, uma pessoa pegou 2 copos idênticos e colocou a mesma quantidade de água em cada um deles, obtidas da mesma fonte. Em seguida, ela colocou um copo em cada prato da balança, ó, e observe o que aconteceu. A balança ficou equilibrada, porque ambos os pratos têm a mesma quantidade de matéria. Então, observe quando substituímos a água nos outros copos por mel. O que foi que aconteceu? Apesar de ter a mesma quantidade no interior do copo, houve um desequilíbrio. Por que será que houve esse desequilíbrio? Vocês estão bons em ciências também, hein? Aprenderam a densidade dos corpos. Parabéns! Então a balança não está em equilíbrio porque o prato que contém o mel ficou um nível mais baixo que o prato que contém água. Isso ocorreu porque a massa do mel contida em um dos copos é maior do que a da água contida no outro copo. Então o mel é mais denso, portanto ele tem uma massa maior. Então massa é isso. Então massa é medida, é a medida, desculpe, da quantidade de matéria que um corpo contém. Então, gente, quando vocês vão numa balança, vocês não vão pesar, vocês não vão se pesar. Vocês vão medir a sua massa corporal. Então, quem fala assim, eu vou ali na balança me pesar, está falando de forma errada. Ok?
Então, a unidade padrão de massa é o grama, com a abreviação que é pela letra G. E aí vocês têm as unidades de massa. A unidade padrão, que é o grama. Quem são os submúltiplos? O decigrama, o centigrama e o miligrama. Vocês já percebem que é parecido com o do litro. Decilitro, centilitro, mililitro. E as unidades que são os múltiplos, o decagrama, o hectograma e o quilograma. Da mesma maneira que medida de capacidade, eu só trabalho com um algarismo em cada uma delas. Por exemplo, um decagrama corresponde a 10 gramas. Um hectograma são 10 decagrama ou 100 gramas. E aí vai. E na hora de fazer a transformação, vou fazer da mesma maneira. Então, por exemplo, transforme 0,02 kg em grama. Não é exercício ainda não, ok? É só para ver se está atento. É tão simples quanto... Quem é que está em quilograma? Aí eu vou olhar na tabela. Um número que está imediatamente à esquerda da vírgula. Da mesma maneira que a gente aprendeu em todos. Então, eu tenho 0,02, não é isso? Ou, como é que seria a leitura? 2 decagramas, não é isso? Pronto. E eu quero transformá-lo em grama. O que é que eu faço? 0. Então, meu resultado corresponde a quantos gramas? 20 gramas. Então, me diz aí, 10.000 miligramas são quantos quilogramas? Será? Eu acho que não. Vamos lá. São 0,1. Quem foi que falou? Foi Pablo? Vamos lá, Pablo. Vamos ver aqui quem é que está certo. Só você, Júlia. E vamos à disputa. Ó, 10.000 miligramas. Coloquei na tabela. E quero transformar em quilograma. Vocês ficaram com preguiça? Quem foi que acertou? Ninguém. Estão com preguiça de fazer 0,01 quilograma. Não fica com preguiça de resolver não, porque senão é problema. Os dois erraram. Oi. Pronto, Maria Eduarda, tá vendo? Ele não falou, né? Vamos ver aqui, eu vou colocar uma letra C só para finalizar essa explicação daqui. Eu quero essa daqui, ó. Não, não, somente dela. Quem é que está na casa do hectograma? Observe que ele obedece as mesmas regras. Não, Jennifer, também não. Quem é que está na casa do hectograma, gente? Pedro colocou 0 demais. Quem é que está? O número 1. Então, o número 1 está aqui, ó. Deixa eu apagar essa vírgula aqui que está muito grande. O número 1 está aqui. Com a vírgula, o número 3 está aqui. Aqui a gente sabe que pode. Extremidade. Isso. Pronto. E eu tenho que chegar em decigramas. 0. Eu falei 251.300. Muito bem. Vamos ver. Decigramas. Bom.
Tempo suficiente, porque esse daqui não precisa daquelas transformações mais complexas. Vamos lá. Vamos determinar as seguintes transformações. 0,07 kg. Então vamos colocar logo ele aqui na tabela e transformar em grama, do jeito que ele quer aqui, ó. 0,07. Se eu tenho que transformar em grama, o 0 aqui em gramas, não é isso? E movo a vírgula para lá. Quantos gramas são? Muito bem, 70 gramas. Vamos dizendo aí se vocês estão acertando no final, ok? 1.200 miligramas. Quem está em miligrama? O último algarismo. Como ele é o número inteiro, é o 0, não é isso? Então, venho aqui na minha tabelinha. 0, 0, 2, 1. Coloquei ele direitinho lá. 1.200 miligramas. E quero transformar em grama. Muito bem. 1,2 gramas. 600 gramas. Mesma coisa, ó. Quem está... Pronto, então eu tenho aqui o zero, o último zero aqui, que está em gramas. Então 600 gramas ele vai estar aqui, ó. 0,06. E eu tenho que transformar em... Cadê? Em hectograma. Basta fazer o quê? Então não precisa colocar esse vírgula 00. Então 6 é hectograma. 1 quilograma. Ó, 1 quilograma. E quero transformar em decigrama. 0, 0, 0, 0. São quantos decigramas? 10.000 decigramas. 0,65 gramas. Ó, o 0 está com a vírgula, o 6 e o 5. E tenho que transformar em quilograma. Vamos chegar até quilograma acrescentando zeros e movendo a vírgula, não é isso? Até quilograma. Isso mesmo. Então, 0,00065 quilogramas. E 21,6 decagramas. 21,6 decagramas está aqui, ó. O número 1, o número 2 está aqui e o número 6 está aqui. E eu tenho que transformar em miligrama. Então, eu vou preencher minha tabela, ó, e mover a vírgula até o miligrama. Então, corresponde a quantos miligramas? 200, não, 216 mil miligramas. Como é que vocês foram? Então, vamos lá. Então, nessas unidades de medida de tempo que a gente está vendo aí, a unidade padrão é o segundo. E aí eu tenho os múltiplos, que são o minuto e a hora. E a gente vê, 60 minutos corresponde a 1 hora, não é isso? Então, 3.600 segundos também corresponde a 1 hora. Então, essas transformações que a gente vai precisar fazer, elas são práticas. É só você observar essa tabelinha que está aqui, ó, logo na página seguinte. Toda vez que eu quiser transformar de horas para minuto, eu multiplico por 60. Então, você já está vendo aqui, ó, toda vez que eu quiser transformar, por que por 60, professor? Porque é o seguinte, a gente diz que medida de tempo não é decimal, não é um sistema decimal como as outras medidas que nós trabalhamos. Ele é baseado no número 60, então ele é chamado de sistema sexagesimal, porque ele é baseado em múltiplos de 60. Então, toda vez que eu quiser transformar hora em minutos, eu multiplico por 60. Toda vez que eu quiser transformar, vocês estão vendo a setinha, a indicação de minuto para segundo, também eu multiplico por 60.
Mas para fazer o caminho inverso, se eu quiser transformar de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. E de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Eu vou abrir aqui uma tela escura e vou explicar isso direitinho para você aqui, ó. Como é que a gente vai fazer essas transformações. Transformações de medidas de tempo. Vamos lá. Vou colocar aqui mais uma vez, mas vou colocar uma tabela mais simplificada. Eu tenho hora, minuto, segundo. Vamos lá. Vou perguntar mais uma vez para ver se vocês estão atentos. Toda vez que eu quiser transformar de hora em minuto, o que é que eu faço? Por multiplico. Toda vez que eu quiser transformar de minuto em segundo, eu faço o quê? Pronto. Agora vamos fazer o caminho inverso. Toda vez que eu precisar transformar de segundo para minuto, eu faço o quê? E de hora em minuto, divido por 60. Vamos colocar isso aqui em prática. Se uma hora corresponde a 60 minutos, me diz o seguinte: 3 horas são quantos minutos? Me diz aí. Eu vou fazer o quê? De hora para minuto, eu faço o quê? Muito bem. É isso que eu não posso esquecer. 60 vezes 3, que dá quantos minutos? Muito bem, 180 minutos. Agora, eu tenho 5 minutos e quero transformar esses 5 minutos em segundos. Preste atenção na tabela, preste atenção na tabela. Eu estou transformando. Presta atenção na tabela, gente. Eu estou transformando de minuto para segundo. O que é que a tabela está dizendo? Júlia, você não está prestando atenção na tabela, Júlia. Olha a minha tabela aqui. De minuto para segundo, o que é que eu faço? A Maria Eduarda falou aí. É só multiplicar por 60. Alguém tinha me falado, só que eu estava percebendo o erro, estava querendo mostrar. Gente, não tem erro, é só olhar para a tabela. De minuto para transformar em segundo, olha aqui a setinha dizendo que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 60. Pronto, pronto. Então vai ficar 5 vezes 60. Então, 5 vezes 60 dá quanto? Pronto. Então, isso aqui corresponde a 300 segundos. Vamos lá. Eu tenho 480 minutos e eu quero transformar em horas.
Quantas horas são? Isso, olha para a tabela, eu estou de minuto, quero transformar em hora. Então, vou fazer o quê? Dividir por 60. Muito bem. Então, 480 dividido por 60, que dá quanto? É só eliminar um zero por outro zero, porque, ó, todas as vezes que você fizer essa transformação, você consegue fazer isso. Só ficou 48 dividido por 6. Olha como ficou fácil. Dá quanto? 7 horas. Muito bem, 7 horas. Isso. Vamos ver aqui. Vamos ver mais uma. Bem mais prático. Você tem aqui, ó, 540 segundos. Eu quero transformar em minutos. Quantos minutos são? Não, 480 não, 540 agora. Vamos ver se é isso. Eu tenho que fazer o quê? De segundo para minuto, eu divido por 60, não é isso? Então vamos fazer essa. Da 9 ou da 6, da 7? Quem foi que falou aí? Então vamos fazer aqui, ó, 540 dividido por 60. Um zero por outro zero. Qual o número que é multiplicado por 6 dá 54? 9. Então são 9 minutos. Pronto. Só que vai ficar o tempo inteiro assim? Não. Vamos pegar unidades maiores. Vamos começar a trabalhar agora com o tempo que estiver em segundos e transformar em minutos. Mas, antes de mais nada, antes de chegar nos maiores, eu vou passar por isso aqui, ó. Vamos dizer que um atleta, ele fez um percurso de 3 horas e 25 minutos. E eu quero saber, em quantos minutos esse atleta fez esse percurso? O que é que eu tenho que fazer? Eu quero transformar tudo em minutos. Quanto? Não entendi. Eu quero. Isso. Muito bem, Maria Eduarda, isso mesmo. Parabéns. Então, olha, se 3 horas são 180 minutos, então primeiro eu quero a resposta toda em minutos. Vocês já fizeram isso agora. Eu só vou ter que converter toda essa medida que está aí em minutos. E 25 já está em minutos, então não vou precisar converter. Então, isso, muito bem. Então eu vou fazer o quê? 3 vezes 60 e vou somar com 25. Isso, que dá 180 mais 25. Dá quanto? 205 minutos.
Olha aí que interessante. Mas vamos aumentar aqui o nível. Vocês estão vendo que não é complicado. Vamos aumentar aqui o nível um pouquinho. Vamos dizer que esse atleta, ele fez uma outra corridinha e ele conseguiu fazer aqui nesse tempo, 2 horas, 13 minutos, bota 3 minutos e 18 segundos. Minha pergunta é, quantos segundos são? Pronto. Vocês olharam lá na tabelinha que... Olha aí, volta aí na página 42, que 1 hora tem 3.600 segundos. Olha aí na página 42, tá vendo lá? 1 hora tem 3.600 segundos. Então você não precisa multiplicar 2 vezes por 60 para chegar em segundos. Basta você multiplicar por 3.600. Porque se eu quiser transformar de hora diretamente em segundos, eu já multiplico por 3.600. Entendeu? Bora lá. E aí, são quantos segundos? Ah, professor, eu prefiro multiplicar as 2 vezes. Vocês que sabem. Me diz aí quantos segundos são. 7.300. Quem foi que falou? Não vi que foi rápido. Foi Maria Eduarda? Vamos lá. Maria Eduarda disse. Repete aí, Maria Eduarda, por favor. Quanto foi que você falou? Pronto. Então vamos transformar 2 horas em segundos. Então vai ficar 2 vezes 3.600, que dá 7.200. Depois vamos transformar 3 minutos em segundos. Para transformar minuto em segundo, eu multiplico por 60. Então, vezes 60. 3 vezes 60 dá 180. E já vou me arrumando aqui, ó, tá vendo? E esse 18 já está em segundos. Isso, então. Então, vamos somar aqui. 8. Aqui dá 9. Aqui dá 3. Dá 7. Acertou, Maria Eduarda? Muito bem. Tá vendo aí, gente, que não é complicado? Bom, mas se tivesse o inverso? Muito bem. Então, eu vou testar a mente de vocês agora. Eu tenho o seguinte. Vamos dizer que o pessoal que estava fazendo a prova resolveu fazer uma brincadeira. Aí disse que esse atleta, ele fez um percurso em 8.640 segundos. E aí todo mundo ficou lá confuso, porque ele quer saber o tempo em horas, minutos e segundos. São quantas horas, minutos e segundos? Pode sim. Bom, Júlia, eu queria mesmo que você chegasse nesse ponto. Nesse caso, não é bom fazer a divisão direta porque não vai ser exata. Então, como não vai ser exata, a gente não vai passar por esse detalhe. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir passo a passo. E aí eu vou mostrar para vocês a primeira vez como é que vai ser.
Isso, eu vou fazer duas vezes a divisão por 60. Por quê? Porque está em segundos. De segundo eu vou transformar em minuto. O resultado que tiver em minuto eu vou transformar em horas. Então eu vou fazer divisão duas vezes. Então vamos lá. Ah, professor, vai ser difícil esse negócio? Não, gente, preste atenção aqui, ó. Vamos fazer lá. Então eu vou fazer 8.640 dividido por 60. Lembre-se que aqui está em segundos. E a primeira divisão que eu vou fazer é de segundo para minuto. Entendeu? Tem que ser sempre nessa ordem. Então, para transformar em minutos, eu vou dividir por 60. Lembre que aqui está em minutos. Não, não. Aqui a gente não vai poder cortar o zero, porque senão vocês vão se atrapalhar lá no final. A não ser que vocês lembrem de devolver. Ok? Mas aqui não. Bora lá. 86 dividido por 60 dá quanto? Dá 1, não é isso? Pronto. 60 para 86 dá 26. Vou descer o 4. A parte boa é que é sempre multiplicando por múltiplos de 6. Então vai dar exato. Qual é o número que eu vou multiplicar por 6 que chega perto de 26? 4. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6 dá 30, ultrapassa, não é isso? Então dá 4. Então 4 vezes 60 dá 240. Isso aqui a gente consegue fazer mentalmente. 240 para chegar em 264, faltam quanto? Pronto. Vou descer o zero. Dá quanto? Que dá zero, não é isso? Ou seja, sobrou 0 segundos. E ainda tenho 144 minutos. Eu vou ter que... Então, eu vou pegar ele e vou dividir por 60 mais uma vez. Dessa vez, na ordem, eu dividi para encontrar minuto, eu vou dividir para encontrar o que agora? Hora. Então, vou colocar aqui. Então, venho aqui, ó. 144 dividido por 60 dá quanto? 2. 2 vezes 60 dá 120 para 144, 24. Ó, minuto embaixo de minuto, quer dizer que aqui eu tenho um minuto, hora embaixo de hora. Qual é o meu resultado? Vem sempre de trás para frente, ó. 2 horas. Deixa eu mudar aqui a cor, que está ficando muito claro. Isso mesmo, 2 horas, 24 minutos e 0 segundos. Esse 0 aqui, segundos, não precisava colocar, porque o tempo está zerado, ok? Então, 2 horas e 24 minutos esse atleta levou. Então, você percebe que para transformar de segundos para minutos, eu faço essa conversão. Mas, e se eu quiser somar medidas de tempo? Ou subtrair medida de tempo? Isso. Vamos ver aqui? Adição e subtração de medidas de tempo. Vamos lá. Temos aqui o seguinte. 3 horas e 34 segundos mais 2 horas 29 minutos e 41 segundos. Qual o resultado dessa operação?
Eu quero que vocês entendam que a gente pode utilizar o algoritmo da adição normalmente. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar o tempo embaixo de tempo. 3 horas. Como eu não tenho minutos aqui, se eu quero preencher espaço, eu coloco 0 minutos. Ok? E 34 segundos. E aí eu vou somar com 2 horas. Vamos somar. Porque eu quero que vocês observem uma coisa. 34 mais 41, a gente pode fazer normalmente. Ó. Uma coisa que eu vou dizer que é muito importante para vocês. Eu não posso passar de uma unidade para outra. Por exemplo, aqui deu 10. Eu não posso colocar um para cá. Eu coloco totalmente aqui, porque cada unidade é independente. Então, 4 mais 1, 5. 3 mais 4, 7. Já tenho 75 segundos. 0 mais 29 dá 29. E aqui dá 5 horas. Mas eu quero que vocês também percebam uma coisa importante. 75 segundos. A gente não conta dessa maneira. O que significa? É que quando o tempo passa de 60, ele gira, vira 1 minuto, não é isso? E, ó, então 75 segundos são quantos minutos e segundos? Muito bem, a Maria Eduarda falou lá. Então quer dizer que eu tiro 60 daqui, tá vendo? Eu tiro 60 daqui, porque ele gira, o relógio só vai até 60 minutos. Se eu tirar 60, sobrou o quê? 15. Mas eu não perco 60. 60 segundos são quantos minutos? Então eu vou doar 1 minuto para cá. Pronto. Então agora meu tempo está certo. Então 5 horas, 30 minutos e 15 segundos. Professor, e na subtração? É a mesma coisa? Sim. Só que subtração tem que ter mais atenção. Vamos ver como é que seria a subtração para a gente finalizar nossa aula de hoje. Vamos fazer uma subtração aqui para vocês entenderem. Então eu tenho aqui 5 horas, 27 minutos. Oi. Isso, a gente vai ter que fazer isso. É isso que eu vou chamar a atenção de vocês. Menos 3 horas, 18 minutos e 20 segundos. Na hora que a gente for arrumar o algoritmo da subtração, a gente vai cair exatamente na ideia que Sara falou aí. Como é que a gente vai fazer se o minuendo for menor do que o subtraindo, que a gente sabe que não pode acontecer na subtração? Então vamos colocar aqui, vamos arrumar aqui o algoritmo. 5 horas, 27 minutos e 18 segundos. Menos 3 horas. Isso. E 20 segundos. O que é que está acontecendo? De cara a gente percebe que 18 é menor do que 20, a gente sabe que não pode. Não é isso? Ele vai ter... Não, 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 não.
Não, não. Olha só. Mas a ideia inicial, Sara, é justamente isso. Eu vou ter que tirar 1 minuto aqui de 27. Só que a gente sabe que 1 minuto não é 1 segundo. 1 minuto são quantos segundos? Então, se eu tiro 1 minuto daqui, ó, deixa eu colocar aqui outra cor, menos 1 minuto, eu tenho que doar para cá 60 segundos. Pois é, mas essa era a ideia. Mas essa era a ideia. Então eu vou ter uma nova subtração. Espera aí. Eu tirei 1 minuto, ele ficou 26, não foi isso? Eu não posso esquecer. E aqui vai ficar 78 mesmo. Foi eu que errou. Pronto, agora significa que eu posso subtrair 3 horas, 18 minutos e 20 segundos. Entendeu o que foi que aconteceu? Isso pode ocorrer tanto em minutos quanto em segundos. Só o tempo em horas que nunca vai poder, porque eu não vou ter de quem tirar. Entendeu? Então agora eu posso já fazer a subtração. 78 menos 20 dá quanto? Isso. Aqui eu tenho isso, 16 menos 8 dá 8, não é isso? 1 menos 1 dá 0. Então, 8 minutos. E 5 menos 3. Pronto. Olha aí,